Oi, meu nome é Patrícia e esse é o meu primeiro vídeo. Então eu decidi fazer um vídeo um pouco mais fácil para falar para vocês uma paixão minha, que são os livros. Eu vou começar falando de um livro, do meu primeiro livro que eu li, que é O Garoto da Capa Vermelha. Como eu não leio há muito tempo, eu tenho poucos livros para mostrar, que são os meus favoritos, mas eu não tenho muitos livros, então eu vou dar um resumo dos livros que eu li e fazer umas indicações dos que eu acho que são os mais perfeitos. Esse é Garoto da Capa Vermelha. Ele é um livro muito bom e eu gosto muito de livro assim que fala de coisas que não são reais, então é uma coisa muito interessante que eu consegui imaginar direitinho como é que acontecem as coisas. Então é um livro que você tem bastante visão do mundo que a escritora quer mostrar. Esse livro, eu tive uma decepção com ele, não pelo livro, mas pelo filme. Porque eu fui assistir o filme e o filme parece que pegaram um livro, tiraram algumas partes do livro, cortaram e colocaram, mas não ficou bom o filme. O livro é muito bom. Quem assistiu o filme e não gostou, tenta ler o livro porque o livro é mais interessante. E tem mais coisas, porque o filme é bem zoado. O livro que eu li depois desse é o meu livro favorito, que é A Culpa das Estrelas. Eu sei que muita gente fala desse livro, que tem gente que fala que é livrozinho chato, que não tem graça, que é muito modinha, mas é o livro mais perfeito que eu já vi na minha vida. Primeiro, eu assisti o filme e depois eu fui ler o livro, porque eu me encantei tanto pelo filme que eu acabei comprando. E eu vi que os dois, eles são exatamente perfeitos, porque o filme e o filme não foge tanto do contexto do livro, ele é praticamente a mesma coisa. Então eu tive Nossa, eu fiquei muito encantada, apaixonada por esse livro. Esse livro, ele conta a história da Hazel Grace e fala, né, que ela teve um câncer, que foi diagnosticado com câncer em estado terminal, mas ela acabou se recuperando de uma forma milagrosa. Tanto é que eu me identifico um pouco com esse livro. E ela acabou um dia indo num grupo de apoio conhecendo o Augustus Waters, que é muito fofo, muito lindo, muito maravilhoso. E eu não vou contar o final, porque vai que tem alguém que não leu ainda, que é meio difícil não saber o final desse livro, porque todo mundo sabe. Mas eu não vou contar o final, porque eu não quero estragar, caso alguém queira ler. Mas é um livro muito, muito, muito perfeito. Que, nossa, eu não tenho palavras assim para descrever o quanto eu amo esse livro e o quanto eu quero ler ele de novo, porque é uma coisa que eu vou ler de novo e de novo assim que eu terminar um outro livro que eu tô lendo, eu vou reler todos os meus livros que eu amo muito. Depois desses dois livros, ainda na mesma coisa, o John Green, que eu acho o John Green um ótimo escritor, eu li esse aqui, que é o Deixa a Neve Cair. Esse livro eu achei muito interessante porque são três escritores, que é o John Green, a Maureen, não sei falar o nome dela, Maureen Johnson e Lauren alguma coisa. Eles escreveram três histórias e que elas se juntam no final. Tanto é que quando eu comecei a ler esse livro, eu não gostei do começo, assim, bem do comecinho eu não gostei. Quando eu acabei a primeira história, eu fiquei triste por ela ter acabado. Eu queria que continuasse um livro com a mesma história. Eu queria que fosse o livro inteiro com a mesma história, porque eu amei a primeira história depois. E depois, quando eu cheguei na terceira história, eu tava tão apaixonada por esse livro que eu acho que eu até chorei quando acabou. Não, acho que eu não chorei, mas foi um livro muito bom. E quando eu acabei ele, eu fiquei impressionada como eles conseguiram juntar as três histórias no final, não perdendo nenhum detalhe dela, assim, tendo um foco e uma junção totalmente incrível e maravilhosa. Me apaixonei por esse livro. Mas a série que eu vou falar é a série da Seleção. Esses livros da Seleção, que são muitos livros, eles são muito, muito, muito perfeitos. São todos esses livros, até agora.
Ainda não lançou a coroa, então vai ter mais livros, eu acho. Espero que sim. Só que os livros da seleção, eles são os livros muito interessantes. Desculpa. A minha amiga, ela me indicou pra mim ler e falou assim pra mim: você tem que ler esse livro, que ele é muito perfeito. Se você não ler, você não vai saber o que é perfeição na sua vida. Leia os livros da seleção, compre livros da seleção. Ela fez tanta propaganda que eu falei assim: vou comprar. Só que se não for bom, você vai ter que me reembolsar. Ela até riu, brincou e falou que eu não ia me arrepender. E foi totalmente verdade. Eu comecei a ler, eu não gostei muito do começo, que nem todos os livros que eu começo eu não gosto muito do começo. Só que quando eu comecei a ler, quando eu comecei a ler ele, depois mais pra frente, eu me apaixonei por ele de uma tal forma que eu acabei tendo que comprar todos os livros e ler todos os livros, e tudo que lança daqui eu compro, porque esses livros são muito perfeitos. A história da seleção é a história dessa menina aqui, a América, que ela tinha uma vida assim... no reino que ela vivia, era dividido por castas. Tipo na Índia, assim, onde tem os Dalits e os outros, os faremos dos Dalits por causa do caminho das Índias. Mas esse livro, ele tem, tipo, as castas e era dividido. Por exemplo, a realeza era um, depois vinham os artistas famosos, não lembro direito quem que são, eu acho que os médicos. As pessoas importantes, daí ia descendo. A América, ela fazia parte da casta 5. Isso é uma coisa que ela já começa falando no livro, que ela começa falando já que ela é um número 5, que ela achou que isso não era muito importante, eu acho. Eu não lembro direito como é que começa, que faz tempo que eu li eles. Mas é bem interessante. E nesse reino tem um príncipe que ele tem que escolher uma princesa para ser sua futura rainha. Então eles fazem uma seleção, eles pegam 35 garotas plebeias para fazer parte de uma seleção para competir pelo coração do príncipe. E a América é uma das selecionadas. Então, esse livro ele conta assim da seleção da seleção da América, mas antes da América ser selecionada, ela tinha meio que um namorado assim que era uma casta abaixo dela. E nesse livro desenvolve bastante esse triângulo amoroso e é muito interessante. Só que ele acaba numa parte, eu não lembro direito como que ele acaba, mas ele acaba numa parte que eu fiquei, tipo, preciso ler o próximo, preciso ler o próximo, preciso ler o próximo. Fui lá e comprei o segundo livro, que é a Elite. A Elite fala das 6 garotas que ficaram, então de 35 já passou para 6. Essas 6 garotas, a América ainda tá nessas 6 garotas, porque senão não teria história. E ainda assim tem o namoradinho da América que tá por fora, assim, tá mais ou menos. Mas ela começa a se apaixonar pelo príncipe desde o primeiro livro, eu acho. E aí fica muito intenso esse negócio de triângulo amoroso, ainda mais que ela tem que competir pelo príncipe, ela não sabe se é isso que ela quer, se não quer. E é muito interessante. E esse aqui é o último dos 3 livros da seleção, que é A Escolha. A capa dele é muito linda. E conta direito o que aconteceu, depois como é que aconteceu. Eu não vou contar o que acontece, porque esse livro ele é muito, muito bom. E seria interessante se vocês lessem, para vocês terem uma base melhor dele. Talvez se eu contar um pouco vai ser spoiler já, porque quem não leu nada dos livros não sabe o que acontece no terceiro. Então eu não vou contar dele. Então fica assim a critério de vocês, se vocês querem ler ou não. Mas eu indico muito esse livro, que é muito bom. Assim como os outros 2 que são a série. Depois desse, tem os livros que vêm paralelo à série. Que é o livro do Príncipe do Guarda. Esse livro do Príncipe do Guarda, eu não indico comprar ele, porque depois vem o Felizes para Sempre, que é esse aqui. Esse Felizes para Sempre tem a história do Príncipe do Guarda. Dentro dele, sem tirar nem pôr, tudo que disse aqui tem aqui. Só que esse tem mais coisa. Então, eu não indico comprar esse. Eu acho melhor comprar esse logo e não comprar esse. Porque aqui tem a história do Príncipe do Guarda
como tem ali exatamente as mesmas palavras. E esse aqui tem coisas a mais, porque ele tem mais histórias e ele tem umas coisas que eu gosto muito, que são as ilustrações dele. Que são bem interessantes porque, apesar de me decepcionar um pouco, porque eu tinha imaginado uma coisa totalmente diferente, mas essas ilustrações são bem interessantes. Não tem muitas, são tipo umas 2 páginas por conto, por história, mas é muito bom esse livro. Eu comprei o de capa dura, esse é o único livro da série que eu tenho de capa dura. Então, dentro dele tem o mapa do reino, não sei explicar direito, mas tem um mapa, e aqui mostra onde fica o castelo, onde se passa a história, que fica em Ângeles, e mostra de onde a América veio, as outras selecionadas, tem tudo isso. A primeira história que tem nele é a história da rainha, que é um conto muito perfeito. Ela é a mãe do príncipe Maxon, que é o príncipe que eu falei dos outros livros. E esse livro conta a história dos pais dele. E é muito interessante, porque nos livros da seleção que eu li, eu odiava o pai dele. Eu, queria matar o pai dele, queria que o pai dele morresse. Não vou dar spoiler, mas quem já leu sabe o que aconteceu. E nesse aqui, eu me apaixonei pela história dos pais dele. Até me encantei com o pai dele. Então é um livro muito bom, que eu amei muito. Mas teve uma amiga minha que leu e ela não gostou muito. Então vai de cada um. Mas é um livro que eu amei, que eu indico. Esse Feliz para Sempre, ele é muito bom. Depois dele vem O Príncipe e o Guarda. São histórias separadas, que estão no mesmo livro. Mas é a mesma história que conta aqui, só que tem as ilustrações, então é melhor. Depois desse O Príncipe e o Guarda, tem Cenas da Celeste, que é uma das personagens, uma das selecionadas. E essa Celeste aqui não é a favorita de todo mundo, mas eu acho ela bem interessante, é uma história que eu gostei bastante também. Tem A Criada, que é uma das ajudantes da América, que no palácio tinha as criadas, para cada selecionada tinha 3, eu acho. E depois tem Por Onde Elas Andam, que são as selecionadas, o que aconteceu com cada um. E O Trecho da Sereia, que é o outro livro da Quiero. E também tem... Deixa eu achar aqui, peraí, só um minuto. Tem Depois da Escolha. Esse Depois da Escolha conta o que aconteceu. Vou mostrar pra vocês o desenho, que é muito perfeito. Esse é o Príncipe Maxon e a América. Spoiler, desculpa. E podem ver que esse vestido é o mesmo vestido e o mesmo penteado do desenho que ela tá com o Príncipe Maxon. Então, conta o que aconteceu depois que acabou esse livro. Que é muito perfeito esse finalzinho aqui, que eu amei muito. Mas, depois desses livros aqui, veio esse livro. Esse livro eu não gosto dele. Desculpa aí quem gosta, mas eu não gosto dele. Porque eu achei esse livro conta da filha da América. E eu não gostei desse livro. Porque a filha da América, ela é uma pessoa muito chata. Ela é uma pessoa que você quer matar ela durante o livro. Não porque, meu Deus, ela é muito má. Mas é, muito chata. Dá vontade de você falar, vou parar de ler esse livro que é muito ruim. Mas se você for até o final, você vai ficar intrigada com uma coisa que acontece com a América. Que é o motivo que eu quero ler A Coroa, que vem depois desse. Porque eu quero saber o que acontece com a América. Não tô nem aí porque vai acontecer com essa menina, porque ela é muito chata. Mas uma coisa que eu queria que acontecesse é escrever sobre a história do irmão dela. Porque o irmão dela... Acontece uma coisa muito fofa nesse livro, que ele encontra a menina que ele ama e tal. Então eu queria que tivesse a história do irmão dela e não dela, porque eu já falei, não gosto dela. Mas esses são os livros que eu li até agora e que eu gosto muito desses livros, então são os livros que eu tenho pra indicar. Tem um outro livro que eu tô lendo ainda, que se chama Meu Romeu. Esse livro é muito bom mesmo, de verdade. Esses dias eu tava no cursinho da autoescola, eu tava lendo no intervalo,
quando acabou o intervalo, todo mundo já estava na sala e eu estava pro lado de fora lendo ainda, porque eu nem tinha percebido o que estava acontecendo ao meu redor, que eu estava tão entretida no livro, que eu não estava nem percebendo que todo mundo já tinha entrado. Então eu tô bem interessada no que vai acontecer, mas eu não vou dar um resumo, o que acontece nele, porque eu ainda não acabei. Então quando eu acabar, talvez eu faça um parte 2 desse vídeo e conte dos outros livros que eu tenho também, que não... Esses aqui são os meus favoritos, mas tem outros livros também que são muito bons, que eu li e que eu tô lendo ainda. Bom, esse foi um resumo dos meus livros favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Para quem assistiu até o final, muito obrigada. Quem gostou do meu vídeo, se inscreva no canal, por favor. E dê o seu like, por favor, também, que isso é muito importante. Bom, obrigado pela atenção e por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Espero que tenha gostado. Um beijo para todos.